Mary Bell, a menina assassina. Mary Flora Bell nasceu em 26 de maio de 1957, em uma periferia de Newcastle upon Tyne, Scotland, Inglaterra. Mary, também chamada de Semente do Mal, era filha de Betty Bell, uma garota de programa que teve sua filha, a Mary Bell, com apenas 17 anos. Só que a Betty Bell não queria ter filho, não queria ser mãe. Ela era alcoólatra e mentalmente instável e quase nunca estava em casa. Inclusive, por diversas vezes, tentou matar a Mary Bell. Desde o parto que ela tentava isso. A mãe de Mary Bell tentou matar a criança desde o parto, quando se aproximaram com a criança até perto dela e ela disse: "Tira essa coisa daqui." Poucos dias depois de completar um ano, Mary Bell foi levada às pressas para o hospital por sua avó, quem morava juntamente com sua mãe, depois de engolir uma quantidade de pílulas que estava de posse de sua mãe, que foi a primeira atitude suspeita de sua mãe. É que mesmo que a Mary tivesse confundido as pílulas com balas, essas deveriam estar num lugar fora do alcance de uma criança de 1 ano. Anos mais tarde, uma tia de Mary viu ela com seu irmão mais novo, comendo os doces que ela havia levado. Só que entre os doces, tinha um que era diferente, que ela não conhecia, que ela não tinha comprado. Em uma olhada rápida, ela percebeu que eram anfetaminas. E ao reclamar com a sua irmã, essa insistiu em dizer que estavam guardadas e que a Mary tinha conseguido pegar. Betty fez com que então as crianças bebessem água com sal até vomitarem as pílulas. Essa situação não foi a primeira vez que aconteceu. Aconteceram várias outras vezes essa mesma situação, das crianças estarem tomando remédios, pílulas. Em certo dia, Mary caiu acidentalmente da janela, sofrendo danos cerebrais no córtex pré-frontal, que é uma área associada a movimentos voluntários e de tomadas de decisão. Porém, há suspeitas de que ela havia sido jogada por sua mãe. Mary Bell nunca chegou a conhecer seu pai. Ela e seus irmãos tratavam seu padrasto como tio, para que sua mãe não deixasse de receber o auxílio do governo. Mary sempre era humilhada por sua mãe. Quando ela fazia xixi na cama, a mãe esfregava o rosto dela na urina e deixava o lençol molhado de xixi pendurado do lado de fora da casa, para que os vizinhos soubessem que ela tinha feito xixi na cama, e dessa forma causando constrangimento e vergonha em Mary Bell. Com a intenção de se livrar da filha, Betty chegou a levar Mary para um instituto de adoção. E pela pouca idade que tinha, a Mary rapidamente foi escolhida por uma família. Mas uma tia chamada Isa descobriu a mulher que tinha adotado a Mary, foi lá e a levou à força de volta para casa, de volta para sua mãe, Betty. Quando completou 5 anos de idade, Mary começou a participar da prostituição junto com a sua mãe, que acontecia dentro da sua própria casa. Ela, Betty, permitia que os clientes abusassem sexualmente da Mary, fazia com que a Mary participasse de jogos sexuais. Quando tudo acabava, a Mary vomitava até sentir dores no estômago. A partir de tantos maus tratos, Mary começou a maltratar os animais e a destruir todas as suas bonecas. E quando se machucava, não chorava. Uma vez, ela tirou um brinquedo dela do tio, quebrando o seu nariz. Os colegas da escola sabiam que a Mary tinha um comportamento imprevisível, frio e violento. Ela chegou a tentar estrangular crianças e apagar um cigarro no rosto de uma coleguinha. Aos 4 anos de idade,
ela estrangulou um colega e aos 5 anos, ela presenciou um colega ser atropelado por um ônibus e não esboçou nenhum tipo de reação. Embora Mallory se comportasse de forma estranha, as pessoas ao redor, os adultos, não tomavam nenhuma atitude. Uma vez ela tentou sufocar uma coleguinha de escola colocando areia na boca da menina, enquanto a amiga dela, chamada Norma, provavelmente sua melhor amiga, segurava a menina. Norma tinha 2 anos de idade a mais do que Mallory. Porém, Mallory era manipuladora e Norma tinha dificuldades de aprendizagem. As duas praticavam roubos, vandalismo e agressões a outras crianças. Em 11 de maio de 1968, Mallory e Norma estavam brincando com um primo da Mallory, de aproximadamente 3 anos de idade, em um abrigo desocupado, até que ele simplesmente caiu e machucou a cabeça. Porém, acredita-se que ele não caiu apenas, mas sim foi empurrado pelas meninas. No dia seguinte, 5 meninas estavam brincando quando foram surpreendidas por Mallory e Norma. Mallory se aproximou de uma delas e apertou seu pescoço por força, enquanto Norma fugiu com as outras meninas e a polícia foi acionada. Em 15 de maio, os policiais conversaram com a Mallory. Porém, como Mallory era uma criança de apenas 10 anos de idade e eles não tinham materiais para investigação, nada foi feito. Mallory cometeu seu primeiro assassinato ainda com 10 anos de idade, quando estrangulou um menino de 4 anos chamado Martin Brown. Em 25 de maio, 2 meninos procuravam pedaços de madeira em uma casa abandonada, quando avistaram o corpo de um menino loiro. Este menino era o Martin Brown. Ele estava deitado próximo a uma janela, com sangue e saliva escorrendo pelo rosto. Os meninos, então, chamaram os operários que estavam trabalhando numa construção próxima, ao lado da casa. Um dos funcionários tentou reanimar a criança, mas sem sucesso. Não conseguiu. Um dos funcionários percebeu quando Mallory e Norma entraram na casa e se aproximaram do corpo da criança, sendo que, na verdade, a intenção de Mallory era mostrar para Norma o que ela tinha feito. A polícia chegou ao local e viu que Martin tinha sofrido várias lesões na cabeça e não havia sinais de violência. A polícia acreditou que a causa da morte foi acidental e o caso permaneceu em aberto. Depois disso, a Mallory foi até a casa de Martin, dizendo que queria ver o garoto. Então a mãe de Martin disse que ele estava morto e não tinha como ela ver ele. Mallory disse que sabia e que queria ver ele no caixão. Algumas pessoas relataram que Mallory se sentiu bem, percebendo como a família do garoto estava sofrendo. No dia 27 de maio, em uma creche no final de White House Road, foi encontrada pelos professores vandalizada. Materiais de limpeza estavam espalhados pela creche, assim como papéis jogados por todos os cantos, com mensagens grosseiras e confissões de assassinato. Um dos recados encontrado na creche dizia: "Eu mato para que possa voltar". Posteriormente, Mallory e Norma confessaram que foram elas que escreveram aqueles bilhetes e também foram responsáveis pela bagunça. Mallory tinha apenas 11 anos de idade ainda e por isso nada foi feito, pois a polícia entendeu que tudo não passava de uma brincadeira, mesmo que a menina tivesse desenhado a cena do crime e a posição do corpo. Coisas que apenas informações que somente uma testemunha ou o próprio assassino poderiam saber. Era comum também que em brigas entre Mallory e Norma, uma chamasse a outra de assassina. 2 meses depois, no dia 31 de julho, Mallory Bell, com 11 anos de idade, encontrou com Patty Howe, uma menina de 14 anos de idade que estava procurando seu irmão, Brian
Hope, de apenas 3 anos. E então, a Mary ofereceu para procurar a criança junto com a menina. Mary disse para a menina que ela deveria procurar pelo irmão em um local abandonado, com grandes blocos de concreto. Mas Norman interrompeu, dizendo que Brian não podia estar num lugar tão perigoso. O corpo de Brian foi encontrado às 23h10, exatamente no local dito por Mary. E Mary Bell conduziu Pat até lá para ver qual seria a reação da menina ao ver o seu irmão morto. Mary estrangulou Martin até a morte e fez vários cortes em suas pernas e com uma gilete escreveu um M em seu abdômen. O corpo de Brian estava coberto de grama e uma tesoura foi encontrada ao lado do corpo. Também tinha tido a tentativa de esfolar a pele das genitálias da criança. O patologista, que na época investigou os corpos das 2 crianças mortas, disse que provavelmente os assassinatos tinham sido feitos por outra criança. Os policiais investigaram mais de 1.200 crianças, incluindo Mary e Norma. As 2 alegaram ter visto um menino matando Brian e que ele tinha uma tesoura na mão. No dia do funeral de Brian, um investigador percebeu que Mary e Norma estavam rindo enquanto acompanhavam o trajeto do caixão e decidiu novamente interrogar as 2. No interrogatório, uma culpou a outra pelo crime e assim as 2 foram formalmente acusadas de terem praticado os 2 assassinatos, Martin e Brian. Foi quando Mary respondeu: "Tudo bem para mim", mas Norma negou a sua participação e ameaçou Mary na frente dos policiais. Mary e Norma foram presas no dia 7 de agosto. Peritos encontraram lã cinza nos corpos de Brian e de Martin. Essa lã era compatível com uma blusa de lã que a Mary tinha. Também encontraram lãs marrom nos sapatos do Brian. E essa fibra era compatível com uma saia que a Norma tinha. Peritos de caligrafia também investigaram as cartas, os bilhetes que foram deixados na creche. E as letras também eram compatíveis com as de Norma e as de Mary. Na detenção provisória, os peritos entenderam que Mary era incapaz de compreender os atos que tinha cometido. Ela se lamentava com o dinheiro da fiança que a mãe teria que gastar e disse que a morte de Brian não deixaria saudade, porque ele não tinha mãe. Ambas foram a júri popular em 1968. No laudo psiquiátrico, o médico alegou que Mary é um exemplo clássico de uma sociopata, inteligente e manipuladora, além de perigosa, e que, aparentemente, não havia motivação para os crimes cometidos pela menina. 17 de dezembro de 1968, Norma foi absolvida de todas as acusações e Mary foi condenada e enviada para uma clínica. Betty Bell, a mãe da Mary, vendeu a história da sua filha para os tabloides e, quando gastou todo o dinheiro adquirido, pressionou a Mary a escrever cartas e poemas para vender. Mary relatou ter sofrido mais abusos na instituição psiquiátrica de segurança máxima. Conduzida à prisão de Court Open em 1953, até ser conduzida à prisão de Moore Court Open em 1973, onde o diretor, segundo ela, fez o papel de pai que ela nunca teve. Anos depois, após vários tratamentos e avaliações, Mary foi solta em 14 de maio de 1980, com 23 anos, após 12 anos presa. Considerada então recuperada,
nova identidade e endereço, mantidos sob sigilo pela ordem. Mary Bell, uma lei criada em 21 de maio de 2003, na Inglaterra, que protege a identidade de qualquer criança envolvidas em procedimentos legais. Bem, gente, esse é o caso da Mary Bell, que ficou em segundo lugar na enquete. Espero que tenham gostado de conhecer o caso. Se gostou, compartilha com aquele amigo que gosta também destes tipos de caso. E eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Até a próxima quarta-feira com mais um caso misterioso. Tchau, tchau. Beijo.